Muito bom dia! Hoje é dia 29 de maio de 2022, domingo, primeiro dia da semana. Obrigada por ter vindo e por trazer os seus queridos para ouvirem também a palavra de Deus. Quando eu digo trazer os seus queridos, é claro que é através de compartilhar o link do grupo para que ele possa estar aqui, ou então compartilhar o link do Spotify para que todos possam ouvir sem ocupar a memória do celular. Hoje nós vamos começar com o Salmo 119, a partir do verso 97. E nós vamos até o 112. Quanto amo a tua lei, sobre ela reflito o dia inteiro. Os teus mandamentos me fizeram mais sábio que meus adversários, porquanto estão sempre comigo. Tornei-me mais perspicaz que todos os meus mestres, pois meditei em tuas prescrições. Amados, esse meditar na lei do Senhor o dia inteiro, é claro que não é ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, mas é trazendo à memória o dia todo, conforme as coisas acontecem, aquilo que o Senhor já nos mostrou na palavra. Mesmo que seja vendo uma formiguinha caminhando, carregando uma folha, isso traz à nossa memória algo da palavra de Deus. Isso é meditar o dia todo, ruminar a palavra de Deus. Quando você está lavando a louça, os nossos queridos irmãos, quando estão construindo uma casa, quando estão trabalhando, onde quer que trabalhem, o Senhor vem sempre à memória, porque a sua memória tem o bom depósito, a palavra de Deus. Tenho mais discernimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Desviei meus pés de todas as trilhas do mal para guardar a tua palavra. Não me afasto de tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Tá vendo aqui? O Senhor mesmo me ensina. Como que o Senhor ensina? Através das circunstâncias, através das coisas que acontecem. Assim como o Senhor Jesus ensinava os seus discípulos enquanto andavam pelo caminho. O Senhor não falava, vamos parar aqui, vamos ficar o dia inteiro lendo os rolos, as escrituras. Não, era conforme as coisas aconteciam. Ler os rolos e as escrituras tinha momento certo, mas durante o restante do tempo era conforme os acontecimentos. Cada acontecimento trazia um ensinamento de Deus. Não me afasto de tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Quão doces são os teus decretos ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Graças aos teus preceitos tenho o entendimento, por isso detesto todos os caminhos da mentira. E aqui antes o Senhor disse que esse que busca a palavra do Senhor e medita nela, esse é mais perspicaz, né, do que todos os outros. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Fiz um juramento e o confirmo. Obedecerei às tuas justas ordenanças. Estou extremamente aflito. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, as ofertas de louvor de minha boca e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre correndo perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios armaram-me uma cilada, mas não me desviei de teus preceitos. Tuas prescrições serão sempre minha herança. Elas são a grande alegria do meu ser. Inclinei todo o meu coração a cumprir teus decretos para sempre, até o fim. Aleluia, louvado seja o Senhor, que possamos dizer o mesmo. Agora nós vamos para Provérbios 16, hoje versos 8 e 9. É muito melhor possuir poucos bens com honestidade do que riquezas
com injustiça. Em sua alma, o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. No Velho Testamento, hoje nós vamos ver 2 Samuel 14 e também parte do 15. Vamos ver o que está acontecendo depois de tanta tragédia por causa de Amnon não ter respeitado sua irmã Tamar. A volta de Absalão a Jerusalém. Joabe, filho de Zeruia, observou que o rei sentia muito a falta de Absalão. Então Joabe mandou buscar na cidade de Tecoa uma mulher astuta e lhe propôs: peço-te isto, que finjas estar de luto, vista roupa fúnebre, não te perfumes, como se fosses uma mulher que depois de muitos dias continua a sofrer e lamentar a morte de uma pessoa querida. Irás à casa do rei e lhe comunicarás este sentimento e as palavras que te disser. E Joabe passou a dizer à mulher todo o discurso que ela devia apresentar ao rei. A mulher de Tecoa foi, pois, ter com o rei Davi, caiu com o rosto em terra e se prostrou e exclamou: salva-me, ó rei. Então vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Joabe, o comandante do exército do rei Davi, notou que o rei Davi andava muito triste de saudade de Absalão. Absalão já está escondido lá nas terras do rei Jesur por 3 anos, por ter matado seu irmão Amnon, e Amnon foi quem desrespeitou, ou seja, estuprou a sua própria meia-irmã, Tamar. Então Joabe fez um plano, né? Ele falou: eu vou chamar uma mulher, eu vou contratar essa mulher vai se vestir de luto, vai chorar muito e vai chegar diante do rei e vai dizer para o rei uma história, como se fosse a história que ela estivesse passando. O rei, então, ao ver a mulher, indagou: que tens? E a mulher respondeu: pobre de mim, eu sou viúva, meu marido morreu e a tua serva tinha 2 filhos. Eles brigaram no campo, não havia ninguém para separar os 2 e um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: entrega-nos o fratricida, para que o executemos como preço da vida do seu próprio irmão, que ele assassinou, a fim de que assim nos livremos também do herdeiro. Então, fratricida é quem, irmãos? É quem mata um fraterno seu, ou seja, um irmão. E deste modo, eles apagarão a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência sobre a face da terra. Então, o rei Davi garantiu à mulher: vai para a tua casa e eu mesmo darei ordens acerca do teu problema. A mulher de Tecoa declarou ao rei: Senhor meu rei, caia sobre mim e sobre a minha família a falta cometida. O rei e seu trono são inocentes. Então afirmou o rei Davi: traze-me quem te ameaçou, e ele nunca mais te fará mal. E a mulher replicou: lembra-te, ó rei de Yahvé, teu Deus, a fim de que o vingador do sangue não aumente a desgraça e não faça o meu filho perecer. Então o rei prometeu à mulher: tão certo como Yahvé vive, não cairá no chão nenhum só cabelo da cabeça do teu filho. Então a mulher acrescentou: meu senhor, que seja permitido à tua serva dizer mais uma palavra ao rei. Ao que o rei prontamente respondeu: fala. Então a mulher disse: ao pronunciar tal sentença, o rei se torna culpado,
Pois por que terá o rei agido contra o povo de Deus? Ó rei, o Senhor não permitiu que o teu próprio filho retornasse de terras estrangeiras, assim com o que acabou de proferir, condenou a si mesmo. Todos nós conheceremos a morte. Somos como água derramada sobre o chão, que não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não tira a vida, mas provê meios para que a pessoa que foi banida seja plenamente restaurada. E se eu agora resolvi trazer essa palavra à presença do rei, meu senhor, é porque o povo me ameaçou, pois a tua serva pensava: comunicarei o ocorrido ao rei e ele fará conforme a petição da sua serva. Portanto, que o rei me ouça e livre a sua serva da mão do homem que procura exterminar tanto a mim como a meu filho da herança que Deus nos deu. E agora a tua serva afirma: traga-me descanso a decisão do rei, o meu senhor, porquanto o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que Yahvé, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei Davi declarou à mulher: não me escondas a verdade do que vou lhe questionar. Ao que prontamente respondeu-lhe a mulher: fale o rei, meu senhor. E o rei indagou: não é Joabe que está por trás de tudo isso? E a mulher retrucou: tão certo como vives, ó meu soberano senhor, que ninguém poderá se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto diz o rei, meu senhor. Porque Joabe, teu servo, de fato, é quem me deu ordem, e foi ele quem instruiu a tua serva a comunicar-te tudo quanto deveria falar. O teu servo Joabe agiu deste modo na tentativa de dar uma solução a esse caso. Entretanto, meu senhor é mais sábio, como um anjo de Deus, e nada lhe escapa ao conhecimento, de fato, o que acontece em suas terras. Então, mais tarde, o rei atendeu a Joabe e lhe disse: está bem, farei o que pedes. Vai e traze de volta o jovem Absalão. Então deu certo o plano de Joabe, né? Eu falei que Joabe tinha contratado essa mulher, não no sentido de a mulher foi fazer isso por causa de dinheiro, mas no sentido que ela foi obedecendo a ordem do comandante do exército, né? Que ela temia também, com certeza. Então ela vai e conta uma história parecida para ver qual era o veredito do rei. Joabe caiu com o rosto em terra, prostrou-se e bendisse o rei. Depois Joabe declarou: o teu servo reconhece neste momento que encontrou graça aos teus olhos, Senhor meu rei, pois o rei compreendeu e atendeu o pedido de teu servo. E assim Joabe partiu para Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Contudo, o rei Davi ordenou que Absalão se recolha à sua casa, não será recebido por mim. Assim, Absalão se retirou para sua casa e não foi recebido pelo rei. Em todo o Israel não havia ninguém que fosse tão belo como o jovem Absalão, o qual era elogiado por todos em virtude de sua beleza física. Da cabeça aos pés não havia nele nenhuma deformidade. Quando cortava o cabelo ao final de cada ano, e apenas porque lhe pesava muito, tinha o costume de pesá-lo, e apuravam-se quase 2,5 kg de cabelo cortado pela medida real de pesos. Então a gente vê aqui a beleza de Absalão, irmão de Tamar. E Tamar, como a palavra diz, também era muito linda. Então os dois eram lindos, né? Porque Davi era bonito, Davi era ruivo e muito formoso. Provavelmente Ainoã, a mãe de Absalão e mãe de Tamar, também era muito linda. E Absalão teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Então ele teve uma filha e pôs o nome da irmã na filha também, Tamar, em homenagem à sua irmã.
Absalão habitou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então, quando fala sem ser recebido, a gente entende que ele queria ser recebido, ou seja, procurava ser recebido, mas não era atendido. Então, certo dia, Absalão mandou chamar Joabe para que arranjasse uma visita dele com o rei, mas Joabe se negou. Convocou-o segunda vez e ainda Joabe não quis ir. Ordenou então Absalão aos seus servos: vede ali ao lado do meu o campo de Joabe, no qual há cevada, e depois até lá e ateai fogo nele. E foram os servos de Absalão e puseram fogo em todo o campo de Joabe. Então Joabe veio falar com Absalão na sua casa e lhe disse: por que puseram fogo no campo que me pertence? Absalão retrucou a Joabe: mandei chamar-te para te solicitar. Vem cá, desejo enviar-te à presença do rei com esta mensagem. Por que afinal vim de Jesur? Melhor teria sido se não tivesse saído jamais de lá. Agora, portanto, exijo ser recebido pelo rei, e se sou culpado, que o rei pessoalmente me condene à morte. Então a gente percebe que Joabe, de bom coração, fez isso, aproximar Absalão, trazendo de Jesur de volta para Jerusalém. No entanto, Joabe fez isso porque via que Davi estava com saudade. Mas olha só como é difícil a gente se intrometer, né, em assunto das outras pessoas. Agora o que está acontecendo? Agora Absalão se voltou contra Joabe. Já deu prejuízo da colheita de Joabe e agora está bravo com Joabe, né? Sendo que foi Joabe que tentou reconciliar pai e filho. Joabe se apresentou diante do rei Davi e lhe relatou o que havia ocorrido e a mensagem que havia recebido. Então o rei mandou chamar Absalão. Absalão foi ao rei e se prostrou, lançando-se com o rosto em terra perante o rei. E o rei se emocionou e beijou Absalão. Capítulo 15. E aconteceu depois disso que Absalão conseguiu para si uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Levantando-se ao raiar do dia, Absalão plantava-se à beira da estrada principal que levava à porta da cidade. E assim, sempre que alguém vinha trazer uma causa para ser julgada pelo rei Davi, Absalão abordava essa pessoa e questionava: de que cidade és? E invariavelmente a resposta era: o teu servo é de uma das cidades de Israel. Então Absalão aproveitava a oportunidade e comentava: a tua causa é válida e justa, mas infelizmente não há nenhum representante do rei que te escute. E Absalão sugeria: quem me dera ser designado juiz desta terra. Todas as pessoas que tivessem uma causa ou demanda legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava para se prostrar diante dele, Absalão estendia-lhe a mão, puxava-o para si e o beijava. Absalão, deste modo, ia seduzindo o coração da população de Israel e, dia a dia, conquistando a lealdade dos israelitas que vinham pedir que o rei Davi lhes fizesse justiça. Então, o que Absalão começou a fazer? Depois desse encontro com o rei Davi, né, que ele foi beijado por seu pai Davi, ou seja, perdoado, ele conseguiu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens, ou seja, cedidos pelo próprio rei Davi para seu filho Absalão. E aí o que ele passou a fazer? Todos os dias ele ia lá na porta da cidade, na entrada da cidade, com seus 50 homens, seus cavalos e sua carruagem. E quando vinha uma pessoa de outro lugar, de outra cidade de Israel, para trazer um problema para o rei Davi resolver, Absalão não deixava chegar até o rei Davi. Ele interceptava ali
E daí ele falava, infelizmente não adianta você tentar ir até o rei Davi, porque ele não vai te ouvir. Agora, se fosse eu o juiz dessa terra, eu ouviria todos e resolveria o problema de todos. Tá vendo? Então ele ia, como diz a própria palavra aqui, seduzindo o povo para si, né? Até o ponto, ele era tão falso, que quando a pessoa se prostrava diante dele, ele puxava a pessoa para si, beijava a pessoa, né? Então é uma coisa que o rei não fazia. As pessoas se prostravam diante do rei e o rei dizia, levanta-te e fala. Agora ele não, ele trazia a pessoa para si, beijava a pessoa, tal, e por aí vai, né? Agora Absalão, ele não era assim. A gente vê que Absalão, ele era uma pessoa diferente antes do que aconteceu com Tamar, né? Ao fim de 4 anos, Absalão solicitou ao rei, permite que eu vá a Hebrom a fim de cumprir um voto que fiz ao Senhor. Porque quando teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto. Se Yahvé me conceder retornar a Jerusalém, prestarei um culto a Yahvé em Hebrom. Abençoou-lhe Davi, dizendo, vai em paz, Absalão. Absalão se pôs então a caminho para ir a Hebrom. Absalão mandou mensageiros a todas as tribos de Israel para notificar a todos. Quando ouvirdes o som da trombeta, bradai uns aos outros. Absalão tornou-se rei em Hebrom. Então Absalão tinha preparado, né, isso antes, seduzindo todas as pessoas de todas as cidades, como se ele fosse um homem muito bom que resolveria o problema de todo mundo, um homem amoroso, um homem humilde que chegava a beijar, né, os seus irmãos israelitas que vinham de outros lugares. E aí agora ele armou isso contra o próprio pai. Quando todos ouvirem a trombeta, todos devem bradar, Absalão se tornou rei. Com Absalão partiram de Jerusalém 200 homens. Eles haviam sido convocados, mas nada sabiam sobre o que se passava, nem suspeitavam das verdadeiras intenções de Absalão. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. Então a ação conspiratória ficou evidente e ganhou força, e o número de seguidores de Absalão ficou ainda muito maior. Absalão tinha só 50 homens, né? Um destacamento de 50 homens que andava com ele. Mas agora ele foi até Hebrom com a mentira de que ia lá cultuar o Senhor. Ele foi com 200 homens, porque o próprio rei Davi é que deu esse destacamento maior para acompanhá-lo, abençoando a sua ida até Hebrom. Então, um mensageiro chegou e disse ao rei Davi: o coração dos homens de Israel se voltou para servir a Absalão. Diante desta notícia, Davi declarou a todos os seus anciãos e oficiais em Jerusalém: levantemo-nos, pois, e fujamos. De outra maneira, certamente não escaparemos da fúria de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que seja ele mais ligeiro e nos ataque, nos destrua e passe a cidade toda ao fio da espada. E responderam prontamente todos os oficiais do rei: qualquer que seja a decisão do Senhor, nosso rei Davi, eis que aqui estamos leais a ti e prontos para servir-te. O rei Davi decidiu partir a pé, com toda a sua família, mas deixou 10 concubinas para cuidarem do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo em cortejo. Pararam na última casa da cidade e todos os seus soldados marcharam, passando em revista por Davi, todos os queretitas e peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. Então a gente já vê aqui que os soldados de Davi são todos estrangeiros, são de outros povos, né? Os queretitas, os peletitas e os de Gate. Porque toda Jerusalém já se voltou contra Davi e passou a seguir Absalão. Agora o rei resolveu fugir e abandonar a cidade antes que venha o ataque.
E aconteceu que o rei falou a Itai de Gate: por que vieste conosco? Volta e fica com o novo rei, porquanto és um estrangeiro e exilado do teu país. Faz pouco tempo que chegaste e não seria justo fazer-te acompanhar-nos nesta jornada sem rumo certo. Retorna, pois, e leva teus irmãos contigo. Que o amor leal e as misericórdias de Yahvé repousem sobre a tua cabeça. Itai, contudo, declarou ao rei: juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará também o teu servo, para viver ou para morrer. Então Davi concordou com Itai e lhe disse: vem e passa adiante. E Itai, o giteu, marchou na companhia de todos os soldados do rei e com as famílias que estavam com ele. E toda aquela multidão chorava e se lamentava em alta voz, enquanto o exército passava. O rei atravessou o ribeiro de Cedron e todos os seus homens com ele, e foram na direção do deserto. Então, Davi parou esse Itai, porque Davi ficou parado, né, em um lugar, e todos os soldados iam passando em revista, ou seja, como se fosse uma estrada. Todos os soldados vão passando e o rei vai observando os soldados. Aí, quando ele viu esse Itai, ele resolveu pará-lo para dizer a ele que ele não tinha obrigação de ir junto. Agora nós vamos ver o que vai acontecer, né? Absalão, como eu disse, ele não era assim antes do ataque de Amnon à sua irmã Tamar. Pelo menos pelo que a gente vê na palavra, Absalão não era assim. Mas como disse aqui Davi, a ira que andava com Absalão já se tornou até em fúria. Então o próprio rei falou aqui: vamos fugir antes que a fúria de Absalão chegue até nós. Agora nós vamos para o Novo Testamento e que nós possamos pensar a respeito de tudo isso e meditar também em relação à educação dos nossos filhos, né? Davi falhou na educação dos seus filhos, tratando uns de uma maneira preferencial, outros de outra maneira, e agora está acontecendo tudo isso. Vamos agora para o Novo Testamento, hoje João 17. Hoje João 18. Nós vamos do 1 até o 24. Jesus é traído e preso. Tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Quidrom. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Irmãos, os estudiosos dizem que tinha cerca de 500 pessoas acompanhando Judas nesse momento que ele ia entregar o Senhor Jesus. Então a gente vê aqui que tinha soldados romanos e também tinha soldados dos sacerdotes da religião. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: a quem procurais? Responderam: a Jesus de Nazaré. Ao que respondeu Jesus: eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse: eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Olha só como eles estavam, né, também envolvidos por poderes demoníacos, né, que foram afastados só com esse falar do Senhor. Só quando o Senhor disse: eu sou Jesus, eles recuaram e caíram no chão. Garanto que você não tinha prestado atenção quando leu isso, né? Nós estamos em João 18:6. Veja como fala aí na sua palavra. Aqui está dizendo assim: quando Jesus disse: eu sou Jesus,
Eles recuaram atônitos e caíram no chão. Tá vendo? Os demônios se prostraram. Então Jesus perguntou de novo: a quem vocês procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus exclamou: eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus dissera: não perdi nenhum de todos os que me deste. Nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou a espada da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Então Jesus ordenou a Pedro: embainha a tua espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Então, aqui Pedro feriu não um soldado romano, ele feriu um servo do sumo sacerdote. Se ele tivesse ferido um soldado romano, aí haveria realmente um ataque de Roma, né? E aí o Senhor disse para ele: acaso eu não vou beber o cálice que meu Pai me deu? Cálice, amados, quer dizer o destino. Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia sugerido aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Então, esse conveniente morrer um homem realmente é uma profecia que Caifás está dizendo, porque o Senhor Jesus iria morrer por todo o povo de Israel. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Entretanto, Pedro teve de ficar esperando do lado de fora da porta. Então, qual discípulo que entrou com Jesus? João, que é quem está escrevendo para nós. João se dirigia a si mesmo aqui na palavra como este discípulo. Então, ele diz: como ele era conhecido do sumo sacerdote, ele conseguiu entrar acompanhando o Senhor Jesus. Não acompanhando o Senhor Jesus em si, mas acompanhando todas as pessoas que iam participar, né, da reunião lá dentro. Entretanto, Pedro teve de ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, ou seja, João, voltou, falou com a criada encarregada da porta e levou Pedro também para dentro. Então a jovem criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro respondeu: eu não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ali. Tendo acendido uma fogueira, esquentavam-se. E Pedro estava em pé entre eles, aquecendo-se também. Então agora ele já está para o lado de dentro no jardim. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus sobre seus discípulos e sua doutrina. E Jesus declarou: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei frequentemente nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta àqueles que me ouviram o que lhes falei. Eles bem sabem o que eu disse. Assim que Jesus disse isso, um dos guardas que ali estavam bateu fortemente no rosto de Jesus com a palma da mão e disse: isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? E Jesus respondeu ao guarda: se eu dissesse algo de mal, revela o mal. Mas se disse a verdade, por que me agrediste? Então ele fala para o homem, né? Se eu falei alguma coisa errada, então revele o que eu falei de errado. Mas se eu disse alguma coisa certa, então por que você me bateu? Sendo assim, Anás,
mandou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Então aqui já está errado, porque já levaram ele para Anás, né? Sendo que Anás nem era a autoridade nesse ano, a autoridade era o seu genro Caifás, mas levaram para ele, para Anás, porque Anás conspirava também contra Jesus, né? Então preferiram agradar primeiro a Anás, que era o velho que tinha sido antes sumo sacerdote e agora tinha dado lugar, eu não sei se era por votos, provavelmente era por votação, né? Então agora quem era o sumo sacerdote desse ano era Caifás. Mas o que mais me chamou a atenção, amados, a palavra de Deus toda é importante, né? Cada palavra é importante. No entanto, às vezes algo chama mais a nossa atenção, algo sobressalta, né? Eu não sei o que chamou mais a sua atenção, mas a minha atenção, o que mais prendeu foi o fato de, quando cerca de 500 homens que estavam vindo para buscar Jesus, quando ele fosse entregue por Judas, se aproximaram e perguntaram: nós estamos buscando Jesus de Nazaré. E quando o Senhor saiu do meio de todos, veio à frente e disse: eu sou Jesus. Então quando ele diz eu sou é quem? Quem é o eu sou? O eu sou é Deus, o Criador, o Eterno, aquele que enviou Jesus. Quando ele disse eu sou, é como se ele estivesse dizendo, como a gente costuma dizer hoje, em nome do Senhor Jesus. Então é como se ele dissesse: eu sou em nome de Deus. Eu estou aqui em nome de Deus. E quando ele disse isso, eu sou Jesus, o que aconteceu? Os homens recuaram assustados e caíram no chão. Não é incrível? Não é incrível? Então quer dizer, todos os demônios se prostraram, né? Todos os que estavam agindo através desses homens se prostraram diante do eu sou. Aleluia! Que maravilha de Deus! Todos nós hoje podemos também representar o Senhor Jesus, assim como ele representou a Deus na terra. Nós podemos também dizer: quem é você? Quando perguntarem quem é você, eu sou representante do Senhor Jesus e é no nome dele que eu falo. Assim, os demônios, eles entendem a autoridade, reconhecem a autoridade. Os seres humanos pode ser que não, porque os seres humanos, eles não estão sujeitos, né, a Deus. Não coloca sobre eles, a não ser que Deus mande. Claro que se Deus mandar, todos obedecem. Mas Deus não obriga o ser humano a aceitar a ele, só os que o amam. No entanto, no caso do reino espiritual é diferente. Todos têm que se curvar diante do eu sou. Aleluia! Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jesus, que nos deu uma nova vida de poder e de vitória. Fiquem todos bem e amanhã a gente volta, se o maravilhoso Senhor Jesus fizer assim.